Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Estamos aqui juntos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição, tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Eu te acolho mais uma vez aqui no nosso canal para a nossa oração da manhã. Estamos aqui preocupados e procurando entregar as nossas vidas, ofertar as nossas vidas a nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos isso a cada dia, a fim de que, auxiliados pela Virgem Maria e iluminados pela Palavra de Deus, possamos ser mais de Deus, ser mais do próprio Senhor, possamos nos entregar mais à vontade, mas não só à vontade, à própria presença, ao amor de Deus, ao amor de nosso Senhor. É por isso que nós rezamos aqui toda manhã, pensando em entregar algo das nossas vidas, algo de específico que a Palavra fala aos nossos corações, e isso nós entregamos, ofertamos, como ação de graças ou como sacrifício a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma vez, refletindo sobre os temas querigmáticos, os temas de primeiro anúncio, os temas do querigma, teve uma dúvida que ela apareceu para mim. Veio no meu coração, veio na minha mente. Era sobre o tema de Jesus, Salvador e Senhor. Houve outras épocas que nós tínhamos só o senhorio de Jesus, mas a verdade, o nome do tema é esse, Jesus, Salvador e Senhor. E o que me inculcou não foi nem tanto assim o reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador ou como Senhor. Até porque, aqui no nosso canal, no caminho que nós fazemos de oração no Reflexos Católicos, essas duas realidades têm sido constantes na nossa caminhada, nas nossas reflexões. Cada um de nós que estamos aqui rezando no Reflexos Católicos, já sabemos que Jesus Cristo alcançou para nós a salvação no alto da cruz. Nós sabemos disso. Nós sabemos que, morrendo na cruz, nosso Senhor nos libertou do pecado, abriu de novo as portas do céu para nós e nos livrou da morte eterna. Nós sabemos disso, então conseguimos entender Jesus como Salvador. De outra forma, nós sabemos também que Jesus Cristo é o grande governante. Lá no Flores da Eucaristia, na nossa reflexão do dia, que sai toda noite, nós temos meditado constantemente sobre isso, sobre o senhorio de Jesus Cristo,
sobre Jesus Cristo ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, essas duas realidades, Jesus Cristo, Salvador e Senhor, elas são familiares para nós. Nós entendemos mais ou menos o que isso quer dizer e até já rezamos com isso. Isso não é novidade. Agora, o que me deixou na dúvida foi o fato de que essas duas realidades, elas se apresentam juntas em um mesmo tema. Não é só Jesus Salvador, e aí nós rezaremos com a salvação em Jesus Cristo, e também não é só Jesus o Senhor, Jesus o Rei, não é só o senhorio de Jesus. Nós não estamos, quando estamos diante desse tema, quando nós rezamos com esse tema querigmático, não estamos lidando com as realidades da salvação e do senhorio de Jesus como separadas. Não, elas estão juntas. Mas o que isso tem a ver? E essa foi a minha dúvida há um tempo atrás, sabe? E aí eu comecei a fazer uma pequena investigação, se eu posso dizer assim. E eu me deparei com uma fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de São João. Eu fui pesquisar primeiro sobre o reinado de Jesus Cristo. E ali no Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 33 e 37, eu vou pegar aqui a partir do versículo 35. Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Então estamos ali no julgamento de Jesus, né? Pilatos dialogando com Jesus e pergunta para ele, né? Então o que você fez? E aí Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Então Jesus Cristo, ele nos diz aqui, ele diz a Pilatos, mas diz também a nós, que o seu reino não é deste mundo. Jesus Cristo não é um rei aos moldes dos governantes terrenos. Então nós já vemos aqui que existe uma diferença, que existe uma distinção no governo secular, no governo mundano e no governo que nosso Senhor Jesus Cristo exerce sobre tudo e sobre todos. E aí, eu resolvi fazer uma pequena comparação, se assim podemos dizer, né? Bem generalista. Quando nós temos um grande imperador, sobretudo aqueles imperadores dos séculos passados, aqueles grandes dominadores de terra, quando nós temos um soberano, um rei, esse soberano, ele sempre mostrava o seu poder, ele sempre estava ali exaltando o seu poder, a sua glória. Ele sempre se proclamava como poderoso e, claro, ele tinha ali o seu poder terreno, ele estava ali conquistando outras terras, conquistando outros lugares, então ele tinha certo poder, mas ele fazia questão de enaltecer o próprio poder. Isso é uma figura bem genérica de um imperador, de um ditador, ou então de um grande soberano terreno. De outra forma, Jesus Cristo ele não faz isso. Jesus Cristo, se nós pegarmos ali em Filipenses capítulo 2, Jesus Cristo se esvazia, Jesus Cristo esvazia do seu poder. Porque sendo Jesus Cristo Deus, ele não se apegou à sua condição divina. Ele não se apegou à sua condição divina e se fez homem como nós. Então aqui nós já vemos uma diferença bem oposta mesmo. Enquanto um governador, enquanto um grande soberano tem a tendência de enaltecer o seu próprio poder, nosso Senhor Jesus Cristo não. Nosso Senhor Jesus Cristo não se apega ao seu poder. Vamos de novo a mais um exercício aqui de comparação. Um grande rei, um grande imperador, ele para dominar um povo, para conquistar uma terra, ele ataca aquele povo. Geralmente ele conquista pela força, a guerra, a disputa. Então essa conquista, esse domínio de um grande soberano terreno, geralmente se dá pela força. Jesus Cristo, mais uma vez, age de forma contrária. Jesus Cristo ele se fez pequeno. Jesus Cristo ele sempre se fez pobre e vulnerável. E por que ele fez isso? Para acolher os pequeninos, para acolher os pobres, para acolher os derrotados, para acolher a cada um de nós. Enquanto um grande soberano, sobretudo aqueles bem maldosos, né, eles mostram o seu poder, eles mostram a sua força para conquistar, para oprimir. Jesus Cristo fez o contrário. Jesus Cristo se fez pobre com o pobre, se fez pequenino com o pequenino, para que nós, sendo pecadores, para que nós, tendo as nossas misérias, não nos assustássemos e não corrêssemos de nosso Senhor. Jesus Cristo não nos oprime e dessa forma
ele nos atrai para a sua presença. Então veja, é mais uma coisa em que o governo de Jesus é diferente de um governo de um tirano aqui na terra. Um tirano, um grande soberano, ele luta por si mesmo. Ele luta para a sua própria glória. Ele luta pelos seus motivos. Ele luta pelo seu próprio reino. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele luta pelos seus servos. Jesus Cristo luta para que os seus servos habitem bem o seu reino, para que os seus servos tenham uma vida boa dentro do seu reino, sob a sua proteção. Sob a sua proteção. Então nosso Senhor Jesus Cristo, atraindo-nos para o seu reino, fazendo-nos caminhar no caminho do seu reino, e nós já meditamos isso ao longo dessa semana, ele também nos protege, ele nos livra dos males. Vimos isso ontem na nossa oração da manhã, se não me engano, não é verdade? Vamos a mais um exercício. Um rei, ele vê aqueles que vai governar muitas vezes como rivais. Ou se não é como rivais, é claro, como submissos, como pessoas muito menores. Jesus Cristo não. Jesus Cristo nos vê com amor. E mais do que isso, Jesus Cristo se rebaixou até nós. Se rebaixou até nós. Um rei, ele invade a casa do povo. Um rei, ele domina uma terra, ele invade aquela terra para conquistar. Jesus Cristo não, conforme está lá no Apocalipse, capítulo 3, Jesus Cristo bate à porta e espera que nós abramos. Jesus Cristo não força a entrada. Então vocês percebem as diferenças do reinado de nosso Senhor para um reinado de um tirano? Vamos adiante. Um rei, sendo igual a qualquer outro homem, um rei é um homem como outro homem. Ele se faz distante. Ele se coloca numa altura. Ele se faz superior aos outros, a todos aqueles outros que não são reis, a todos aqueles que estão abaixo dele. Mas somos iguais em natureza. Um rei é um ser humano, claro, tem a sua dignidade de governante, mas ele é um ser humano igual a qualquer outro ser humano. Nosso Senhor Jesus Cristo não. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sendo verdadeiramente muito mais poderoso do que qualquer criatura, Deus sendo o Criador, ele se fez homem como nós. Ele se faz um como os servos. Ele vem até nós, ele se abaixa. Ele vem nos alcançar, ele vem viver com os seus súditos, com aqueles que naturalmente estão abaixo dele. Nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Somente Deus é. Mas Deus se fez homem como nós, para se aproximar de nós. Um tirano, ele obriga a submissão daquele povo. Já nosso Senhor Jesus Cristo não. Ele não oprime, ele não obriga a submissão, mas como nós vimos ontem, Jesus Cristo restaura a liberdade de seu povo e faz o seu povo verdadeiramente livre, inclusive para permanecer com o próprio Senhor. Um rei, um tirano, ele manda preparar um banquete para si mesmo. Ele manda preparar uma festa para o seu agrado, para o seu prazer, para o seu deleite. E assim ele deseja ser servido. Nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, age diferente. Como ele diz no Evangelho de São Lucas, estou no meio de vós como aquele que serve. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele come na mesma mesa que nós. Nosso Senhor Jesus Cristo prepara um banquete para nós, para que nós vivamos a comunhão. Jesus Cristo, mais do que isso, Jesus Cristo se serve e se oferta a nós como alimento. Como alimento. Olha como Jesus Cristo se submete para nos servir, para estar conosco. Um rei, um grande soberano, um grande tirano, em seu reinado que é humano, político, ele domina os povos. É um reinado de fato mundano, secular. Claro, nós não estamos falando daqueles bons governos, mas tenhamos essa imagem generalizada, né? Geral, de grandes tiranos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, tem um reino divino e nos faz participantes de um reino divino. Vocês entendem a diferença? Agora, o que eu quero dizer com essa diferença? Quando eu fiz esse pequeno paralelo, quando eu fui fazendo esse pequeno exercício de imaginação, que é até muito simples e até mesmo simplório, né? Não tem muita sofisticação, mas quando eu fiz esse exercício, uma coisa se iluminou na minha mente. Porque foi aí que eu descobri que Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Senhor, justamente porque é Salvador. Jesus Cristo, ele exerce o seu reinado, ele demonstra o seu reinado, ele nos faz participantes do seu reinado, não pela força, não batendo em nós, mas nos salvando, nos libertando. É por isso que esses dois temas, eles comungam. Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Jesus Cristo é Rei porque nos salva. Jesus Cristo é Rei porque serve. Jesus Cristo é Rei porque ama o seu povo e não age com tirania. Não age com tirania.
E somente nos salva, Jesus Cristo somente nos salva porque Ele tem o poder de salvar. Porque Ele é um grande Senhor com todo o poder. É o Senhor Todo-Poderoso. Então Ele é também Salvador porque é Senhor. Está vendo como esses dois temas, essas duas realidades conversam, como elas se comunicam, como elas estão intimamente entrelaçadas? Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Ele salva porque é Senhor, porque é Rei. E Ele é Rei porque nos salva. Claro, porque também é poderoso, porque tem o seu poder, porque é Deus. Mas Ele não se vale desse poder para nos oprimir, e sim para nos salvar, porque o poder de Deus é o seu próprio amor. O poder de Deus vem do amor de Deus, e o amor supera tudo. O amor acolhe a todos. Vocês entendem? É como São Beda nos diz, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não perde a sua divindade quando nos ensina a humildade. E isso é meio que o resumo desse tema, né? De Jesus, Salvador e Senhor. Porque Jesus Cristo Ele se rebaixou para nos salvar. Ele veio até nós, Ele não se apegou ao seu poder, à sua divindade, Ele se fez humilde para nos salvar. Só que a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos diz São Beda, não faz com que Ele perca a sua divindade, o seu poder, a sua grandeza, de maneira alguma. Jesus Cristo, o homem-Deus, o Rei dos Reis, veio ao mundo para nos salvar e de fato assim o fez, amados. Ele realmente nos salvou, nós sabemos disso. Só que aí o que acontece? É o outro lado da reflexão do tema querigmático de Jesus Salvador e Senhor. Muitas vezes nós não reconhecemos essa libertação, nós não reconhecemos esse reinado, nós não proclamamos Jesus Cristo como o Senhor, como o grande Rei. Nós não reconhecemos o amor que o próprio Senhor tem por cada um de nós. E é por isso que no Evangelho de hoje, quando Jesus Cristo é alertado que Pilatos o queria matar, ele repreende a cidade de Jerusalém, ele repreende o povo, ele repreende a cada um de nós. Ele diz o seguinte, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Jesus Cristo vai falar exatamente desta ação de comunhão, desse seu serviço e daquilo que o próprio Senhor fez, daquilo que Ele fez para nos unir, para fazer de nós uma só família, para fazer de nós um só reino. Olha o que Ele diz, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, primeiro, é que muitas pessoas, mesmo vendo todos os milagres, os prodígios, vendo o amor de Jesus Cristo ali, naquela caminhada que o Senhor faz no Evangelho de São Lucas, mesmo aquele povo vendo tudo isso, muitos deles não reconheceram o poder, o amor, a grandeza de Jesus Cristo, não o viram como o Messias. Não se uniram, não comungaram com Jesus Cristo. E aí, falando isso, ele exorta. Ainda que vocês não tenham me visto assim, ainda que vocês não tenham me percebido como o Messias, chegará uma hora em que vocês me verão. E assim vocês mesmos proclamarão, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Primeiro, que no alto da cruz, ele será reconhecido. Há um comentário patrístico que diz isso. E Jesus Cristo fala isso remetendo à sua cruz, no momento em que ele será elevado. E aí, claro, todo o mistério da paixão, morte e ressurreição. Que aí muitos sim creram que Jesus Cristo era o Cristo, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Mas há também um outro padre da igreja que também diz que isso se remete à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, amados, quando Jesus Cristo vier na sua segunda vez, quando ele vier glorioso, todos nós saberemos. Aqueles que creram, aqueles que não creram, se nós estivermos em pecado ou se nós estivermos sãos, enfim, não importa, todos nós o veremos como Rei, como de fato Deus. Nós o veremos glorioso e aí não haverá mais o que discutir. Não haverá mais o que discutir. E é por isso que nós precisamos entender o que nós refletimos ontem. Nós somos livres. Mas a verdadeira liberdade, a plena, a perfeita liberdade se dá quando nós proclamamos o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Quando nós, libertos por nosso Senhor, dizemos a Ele, Senhor Jesus, eu quero ficar. Senhor Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero permanecer com o Senhor.
porque eu quero viver o céu. Porque eu sei que a vossa presença é a verdadeira liberdade, porque eu sei que a liberdade não quer nada de ruim. O Senhor nos fez livres para vivermos bem, e a boa vida, a vida em plenitude, só vem do Senhor. Vocês entendem? Jesus Cristo nos fez livres para sermos de fato livres, para reconhecermos o seu senhorio. E aí, por fim, uma última coisa que nós devemos entender a respeito desse evangelho, do evangelho de hoje, é que, irmãos, nós podemos crer ou não, nós podemos caminhar com Jesus Cristo ou não, nós podemos reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Rei ou não, nós podemos reconhecer que Ele nos salvou ou não. Entretanto, nada disso muda o fato de que Ele realmente nos salvou. Nada disso muda o fato de que Ele é realmente Deus, de que Ele é realmente o Senhor, o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus é Deus querendo nós ou não. E isso é impossível de ser mudado. É a plena realidade. Tanto que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, essa vinda gloriosa, a Catena Áurea, que é um comentário bíblico que Santo Tomás reuniu, nos diz o seguinte, algum dos padres lá nos diz o seguinte: também eles, ou seja, aqueles que não creram, a contragosto confessarão que Ele é seu Senhor e Salvador, quando não houver nenhuma partida daqui. Então, não há o que discutir. Jesus Cristo é de fato o nosso Rei, Jesus Cristo é de fato o nosso Senhor. E aí eu quero só terminar com mais um comentário da Catena, de um outro autor ali, comentário organizado por Santo Tomás, e assim nós encerramos a nossa meditação, mas é muito rico e é muito bonito. Era uma coisa pequena para o Rei eterno ser feito um rei humano. Cristo não era rei de Israel para cobrar tributo e comandar exércitos. Olha só, Cristo não era rei de Israel para comandar exércitos ou para cobrar tributos, mas para dirigir almas e conduzi-las ao reino dos céus. Olha só, para Cristo, então, ser o rei de Israel era uma condescendência, não uma elevação. Um sinal de sua piedade, não um aumento do seu poder. Olha que bonito. Ser rei de Israel e assim ser rei da igreja, ser rei de cada um de nós, não é para Jesus Cristo uma manifestação somente do seu poder, mas é antes uma manifestação, uma demonstração de sua piedade. É um sinal de sua piedade. Pois aquele que foi chamado na terra o rei dos judeus, está no céu o rei dos anjos. Olha só, aquele que era chamado na terra de rei dos judeus, no céu, ele é o rei dos anjos, ele é o rei dos santos, ele é o rei dos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo, o grande rei, insiste em vir até nós. Que nós, no nosso intuito de nos consagrarmos ao próprio Senhor, aceitemos e proclamemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, da nossa história, dos nossos corações. Que seja assim. Essa é a nossa consagração de hoje. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal e continue rezando conosco, tá certo? Eu espero por você logo mais. Até lá, se Deus quiser.